Saúdo a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos mais uma vez, na direção do Espírito Santo, examinar a Santa Palavra de Deus. Vamos hoje examinar a respeito do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo. Nós só sabemos que nós temos que nascer de novo. O Senhor Jesus Cristo disse a Nicodemos, é necessário nascer de novo, não mais da carne e do sangue, mas da água e do Espírito. Está em João. E nós vemos, no Evangelho de João, e nós vemos que o nascer da água é o batismo físico. E o nascer do Espírito Santo é quando recebemos o Espírito de Deus em nossa vida. O próprio Senhor Jesus Cristo foi batizado com o Espírito Santo, quando João Batista batizou ele no Rio Jordão, e depois viu descer sobre ele o Espírito Santo, como em forma corpórea de pomba. Não era uma pomba, desceu em forma corpórea, na forma do Senhor Jesus Cristo. Desceu em forma de ser humano, como uma pomba, não como um gavião, como uma ave de rapina, uma águia, mas como uma pomba, suavemente. Então nós vemos aqui em Lucas, capítulo 24, do versículo 44 até o versículo 49, a palavra de Deus nos diz assim: E disse-lhes, são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes, assim está escrito e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E destas coisas sois vós testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Aqui os apóstolos, os discípulos, estavam lá ouvindo o Senhor Jesus Cristo, que havia ressuscitado, e eles estavam lá ouvindo o Senhor Jesus Cristo. Eu vou enviar sobre vós a promessa do meu Pai, mas vocês têm que ficar em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. Então nós aceitamos a Jesus, somos batizados, nossos pecados são lavados no sangue do Cordeiro, somos batizados na água, os pecados são lavados no sangue do Cordeiro, é o sacrifício contínuo, não é mais aquele sacrifício contínuo de animais lá da lei, não. O Senhor Jesus diz aqui, convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse, em seu nome se pregasse, que ele diz aqui, convinha que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Ele cumpriu tudo o que havia para que o homem cumprisse. Então, nós somos batizados na água. E o batismo com o Espírito Santo? Sereis batizados com água e com o Espírito Santo, né? Nascer da água e do Espírito. Não é só da água. Temos que receber o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o selo da promessa, é a garantia de nossa salvação. Quem não tem o Espírito Santo não é o templo de Deus, porque nós somos o templo de Deus. Nós vemos aqui em 1 Coríntios, no capítulo 3, o versículo 16, a palavra diz, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que Deus habita em vós, sois o templo de Deus? Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Quem é batizado com o Espírito Santo se tornou templo de Deus, templo do Espírito Santo, porque Deus é o Espírito Santo. Então nós somos a casa de Deus. O Senhor Jesus Cristo diz assim, por enquanto estou convosco, depois estarei em vós. Então ele estava conosco quando ele estava aqui, depois ele subiu ao céu e agora ele não está mais conosco. Ele está em nós. Todos que ele comprou e se entregaram a Jesus, porque ele diz assim, eis que estou à porta e bato. E se nós abrirmos, ele entra e faz morada em nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. O problema é esse. É que muita gente passa pelas águas do batismo, mas não deixa o Espírito Santo entrar em sua vida. Por quê? Porque quem recebe o Espírito Santo vai fazer as obras do Espírito lá, Gálatas capítulo 5, versículo 22. A palavra de Deus diz assim, Gálatas capítulo 5, versículo 22 diz assim,
Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Então, todas aquelas obras carnais que nós vemos em Gálatas 5, do 19 ao 21, que é prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, iras, pelejas, emulações, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias, tudo isso a pessoa tem que deixar de lado. Por quê? Porque não é mais carnalidade só a vida dela. Ela se tornou templo do Espírito Santo. A pessoa pensa que vai no culto, fica lá algumas horas no culto, alguns momentos lá no culto, Deus está lá. Não, a palavra diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Atos capítulo 7, do versículo 47 em diante, diz assim: e Salomão lhe edificou casa, mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mão de homens, como diz o profeta: o céu é o meu trono e a terra o estrado de meus pés. Que casa me edificareis? Diz o Senhor. Ou qual é o lugar do meu repouso? Porventura não fez a minha mão todas essas coisas? Que onde Deus habita? Deus habita em nós. Em nós, aqueles que aceitam receber Deus em sua vida. Então, você tem que ser batizado com o Espírito Santo. E quem tem o Espírito Santo tem amor, tem paciência, tem compaixão, faz as obras do Espírito, porque já não somos de nós mesmos. O apóstolo Paulo disse isso com muita propriedade. Já não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Cristo é o nosso exemplo de amor, é o nosso exemplo de amor ao próximo, de sinceridade, de obediência a Deus. Então nós não podemos, tendo o Espírito Santo, entristecer o Espírito de Deus que está em nós. Porque o Espírito Santo está com você, meu irmão, minha irmã, está na tua vida 24 horas por dia. Você tem que ser cristão, servo de Deus, santo, separado deste mundo de pecado 24 horas por dia. Então veja lá em Efésios capítulo 4, versículo 30, diz assim: não entristeçais o Espírito Santo, não extingais o Espírito Santo. Extinguir o Espírito Santo. Extinguir o Espírito Santo. Nós somos uma lâmpada com azeite que está iluminando, a chama está acesa. Se acabar o azeite, vai acabando o azeite, a claridade vai diminuindo, até acabou o azeite e apagou a luz. Então não extinga o Espírito. Como que a pessoa extingue o Espírito? Deixando de praticar as obras do Espírito, deixando entrar a carnalidade na sua vida. Tendo inveja, tendo ódio, tendo rancor, guardando mágoa, pensando coisas erradas, desejando coisas ruins para as pessoas, enganando, furtando, adulterando, mentindo, roubando. Isso tudo são coisas carnais. Tudo amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E muitos nisso têm se desviado e se traspassaram com muitas dores. Confia mais na ciência do que em Deus. A mulher gastou tudo que tinha para depois ir buscar em Jesus, tocar na orla do vestido e ficar curada. Não é pelo fato de ter gasto tudo que tinha, o fato é a confiança. O dinheiro pouco importa, mas nós temos que demonstrar confiança, porque tudo que é deste mundo vai ficar aqui. Onde está o teu tesouro? Onde está o teu tesouro, está o teu coração. Se o teu tesouro está nas coisas deste mundo, são as coisas deste mundo, aí está o teu coração. Mas se o teu tesouro é Jesus, é Deus, são as mansões celestiais, teu coração está lá, você não vê a hora de ouvir as trombetas soando, os anjos vindo buscar os escolhidos do Senhor, de ver a volta do Senhor em glória. Que maravilha! Então, nós vamos buscando cada vez mais santificar nossa vida, buscando cada vez mais viver o Evangelho. Em Apocalipse, numa das cartas da igreja, a primeira carta da igreja, capítulo 2, Apocalipse, capítulo 2, versículo 4, a palavra de Deus fala sobre a igreja que perdeu o primeiro amor. Capítulo 2, versículo 4. Tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade, que deixaste o teu primeiro amor. A carta à igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso, eu sei as tuas obras, diz, aquele que tem as 7 estrelas, anda no meio dos 7 castiçais. Conheço a tua paciência, as tuas obras, não podes sofrer os maus. Isso é uma maravilha, são pessoas de bem. Puseste à prova os que se dizem apóstolos e não o são, e tu os achaste mentirosos.
A igreja está realmente vendo as obras de cada um. Sofreste e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Olha a obra desses irmãos aqui. Tenho, porém, contra ti que deixou teu primeiro amor. O que é o primeiro amor? O primeiro amor é aquele amor que nós recebemos quando recebemos o Espírito Santo. Nós não julgamos a ninguém. Nós estamos tão contentes, tão alegres de ter o Espírito Santo, que a nossa alegria, nós choramos. Não de tristeza, choramos de alegria. Nossa oração, a gente dobra o joelho, a gente sente a presença de Deus, choramos. Ouvimos um hino, sentimos a presença de Deus, choramos. Não é porque chora que recebeu o Espírito Santo, não é isso. Mas a carne não suporta, a carne se derrete toda. E a pessoa às vezes até tem vergonha disso. Não, eu quero chorar, eu quero glorificar o meu Senhor, quero que todos vejam. Todos vejam, não quero me apresentar a ninguém não, mas se tiver alguém por perto, não vou sentir vergonha não de receber as bênçãos de Deus, de sentir a presença de Deus em minha vida. Então é assim que tem que ser, irmãos. Nós somos templo do Espírito Santo, 24 horas por dia. Por isso nós temos que estar sempre prontos para toda boa obra. O Senhor Jesus com 12 anos de idade, ele foi achado no templo pelos pais. E disse aos pais, vocês não sabem que eu tenho que cuidar dos negócios de meu pai? E nós também temos que dizer a mesma coisa. Nós estamos aqui fazendo o quê, meus irmãos? Ide por todo mundo, anunciai a salvação, anunciai o evangelho a todas as criaturas. Seja exemplo de amor, de verdade, de fé. O que nós estamos fazendo? Cumprindo com essa palavra. Estamos tratando dos negócios do nosso Pai, buscando almas, trazendo almas para a salvação, trazendo almas para a vida eterna. Não para a igreja, para vir para a minha igreja, para aquela igreja. Não, a igreja não vai salvar ninguém. Igreja é você, igreja sou eu. Derrube a parede que as pessoas constroem de tijolo, de barro, de cimento, de concreto. Derrube essa parede. A pessoa porque está de um lado da parede de uma igreja, do outro lado da parede de outra igreja, não é assim. Derrube essa parede, nós somos todos irmãos, é o mesmo Deus. Um crê de uma forma, outro crê de outra, mas cada um esteja inteiramente firmado em seu próprio ânimo. É assim que nós devemos viver por fé. Vivermos por fé, não por vista, por fé. Quais são as bênçãos de Deus? Amor, paciência. Isso vence o mundo. É isso que vence o mundo. Não é o dinheiro, não é a sabedoria humana, não é o poder econômico, não é o poder bélico, não é nada disso. O que vence o mundo é Jesus Cristo e Ele está em nós, habita em nós. Deus, somos o templo de Deus aqui na terra. E os apóstolos, eles foram bem fiéis. Eles ficaram lá em Jerusalém orando, orando, orando. Até que aconteceu o quê? Deus enviou o Consolador. O Senhor Jesus enviou o Consolador em seu nome. E eles todos foram cheios do Espírito Santo e saíram pelas ruas. Não se preocuparam nem um pouco em falar de Jesus Cristo. Tinham matado Jesus por causa do que ele fazia e dos ensinamentos dele. Mas os apóstolos não tiveram temor. Nem só os apóstolos, não só os apóstolos, todos os que estavam lá em oração, saíram todos falando do amor de Deus, da salvação que há em Jesus Cristo. E Deus operou maravilhas através deles. Assim também será em tua vida. Entrega-te a Jesus. Jesus está batendo no teu coração. Se você abrir a porta, Ele vai entrar na tua vida, você vai receber o Espírito Santo, você vai sentir aquela maravilha de Deus em você, você vai sentir a graça de Deus em tua vida. Isso não é por esforço, não é daquele que quer, nem daquele que corre, mas a quem Deus quer dar. Então se humilhe perante Deus e Ele te exaltará. Ele é maravilhoso, Ele é bondoso, Ele é paciente, Ele te chama, Ele te anima e Ele está te chamando. Deixa Jesus entrar na tua vida. Que Deus te abençoe, querido irmão, querida irmã, que possamos a cada dia santificar a nossa vida, sentirmos comunhão uns com os outros, glorificar a Deus, anunciar o Evangelho na pessoa de Jesus Cristo, a salvação na pessoa de Jesus Cristo, e sejamos templo do Espírito Santo hoje e sempre. Deus abençoe você, querido irmão, querida irmã, e toda a tua casa, em nome de Jesus Cristo. Amém, graças a Deus. Obrigado, Senhor. Amém, amém.